O Núcleo Museológico do Solar do Ribeirinho, em Machico, acolhe uma exposição de porcelana da China denominada Ao Amor Ninguém Escapa. Trata-se de louças de mesa entre os séculos XV e XVIII, numa exposição que teve também a ajuda do conhecido advogado que exerce a sua atividade aqui na Madeira, João Lizardo, mas que tem uma faceta que é dessa que vamos falar hoje com ele, que é a de investigador, em fundo de historiador, pesquisa sobre assuntos da história. Dr. João Lizardo, a história pela qual o senhor aparece ligado a esta exposição é muito engraçada. Como é que começa? Sim, a minha participação nesta exposição e o trabalho de investigação que eu fiz são improvisados, são por mero gosto. Portanto, começaram por me terem chamado a atenção para a legenda de um dos pratos que não era perceptível. É aquele primeiro prato que por onde começa, digamos assim, esta exposição. Exatamente. Um dia eu lembrei-me de alterar a composição das letras e as palavras passaram a fazer todo o sentido. O que era esta legenda, se é que ainda se... Portanto, a legenda correta era os nimis. Qualquer coisa como o amor é excessivo, embora o desenho e a moralidade seja o amor ninguém escapa, claro. Mas como o prato foi feito na China por alguém que obviamente desconhecia totalmente o alfabeto europeu, trocou o S e pôs o S do Eros, do Cupido, no início da frase. E, portanto, assim não fazia sentido. Trocando a letra, passou a fazer. E a partir daí... Foram reunidos vários outros pratos. Exatamente, trocando opiniões, nomeadamente com o antiquário Jorge Wells, e fomos vendo que havia um serviço, todo ele dedicado a este tipo de emblemas, a toda uma temática moral civil, não é uma temática religiosa, pode ter um ou outro tema religioso, mas é uma temática de lemas pedagógicos e pedagógicos muito no sentido da pedagogia do social, da participação da pessoa na sociedade, na visão, obviamente, da sociedade dos séculos XVII e XVIII. E este era um fator único e um fator de curiosidade. Depois, quando foi possível reunir um número mínimo de pratos, eu fiz um ligeiro estudo sobre os lemas, não aprofundei, não era tema que eu conhecesse antes e não é tema que fosse facilmente abordável. Constatei que uma parte das gravuras tinham origem num livro por volta de 1650, um livro de um autor espanhol que teve um grande sucesso, foi traduzido em praticamente todas as línguas europeias nessa altura, século XVII, princípios do século XVIII, o livro só tem este tipo de coisas, gravuras com lemas. E assim nasceu esta exposição. Tem uma ligação também à Madeira, no sentido em que estas louças, ou pelo menos parecidas com estas, existem ou existiam aqui. Sim. Por causa da nossa ligação ao resto do mundo. Sim. Portanto, a porcelana da China, que usualmente se chama porcelana Companhia das Índias, era uma presença obrigatória nas casas da aristocracia portuguesa e concretamente na Madeira. Portanto, havia aqui serviço. E depois também já no século passado, ao nível do colecionismo, houve um grande interesse aqui em termos de colecionadores. Portanto, quer o Museu da Quinta das Cruzes, quer a Casa-Museu de Frederico de Freitas, têm ótimas coleções deste tipo de porcelana, e também foi por aí que eu me orientei. Portanto, e o seu interesse por esta temática? O senhor gosta de investigar sobre temas relacionados com a expansão portuguesa, e isto integra? Exatamente, isto foi esta é uma coisa que surgiu por curiosidade. E, portanto, a questão dos lemas morais, o descobrir os lemas, pareceu uma coisa interessante. Depois há uma outra, isto suscitou uma outra questão que eu nunca me tinha debruçado e que também me interessa sob outro ponto de vista, da forma de ver o mundo, que é como até a Revolução Francesa, para marcarmos uma data, não quer dizer que seja aí, mas pormos uma data simbólica, as refeições, o ato de comer era tão diferente do que é hoje e era tão marcadamente diferente
entre os diversos grupos sociais. Que aspectos? Portanto, a maneira de como eles, quer como se processava o ritual do comer, quer aquilo que os objetos que eram usados para comer eram totalmente diferentes de hoje. Portanto, concretamente, por exemplo, na aristocracia europeia até ao meio do século XVIII, com exceção da parte sul, a aristocracia para as coisas de luxo só usava a prata. Portanto, a cerâmica só ganha lugar nos grandes banquetes de luxo já a meio do século XVIII. Mas aí vai ganhar um grande relevo, uma grande importância, uma grande voga, e é nessa voga que se insere este serviço. Este serviço corresponde exatamente a uma ascensão na moda, na alta aristocracia. Também aqui na Madeira? Em toda a Europa. Muito obrigado, Dr. João Lizardo, por ter partilhado connosco estas reflexões que, no fundo, deram mote a esta exposição de porcelana chinesa, uma interpretação da importância que este tipo de peças teve também no desenvolvimento histórico da Madeira. Aqui também muito pelo trabalho de um advogado que é também historiador, investigador na área da história. Ele considera-se pelo menos um amador, mas é sem dúvida um historiador, João Lizardo, que nos ajudou aqui a interpretar o que pode ser visto nos próximos tempos em exposição aqui no Solar do Ribeirinho, em Machico.